E aí, pessoal? Então vamos lá para nossa aulinha de forças intermoleculares? O que vem a ser essa bagaça de forças intermoleculares? O que vem a ser esse negócio de força intermolecular? A força intermolecular é a força de atração entre duas moléculas, né? Uma molécula atrai outra com uma força que a gente chama de força intermolecular. Ela pode ser grande ou pequena. Quanto maior for a força de atração entre as moléculas, pessoal, mais difícil de mudar de estado a substância, entendeu? Se eu tenho uma força intermolecular muito intensa, o que é que acontece? Eu preciso dar muita energia para separar essas moléculas. Então, as forças intermoleculares explicam, entre outras coisas, o ponto de fusão e ebulição das substâncias. Quanto maior for a intensidade dessa força intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição dessa substância. A força intermolecular entre moléculas, só moléculas mais intensa que existe, se chama ligação de hidrogênio, tá? Conhecida com o nome chulo de ponte de hidrogênio, tá? Mas é ligação de hidrogênio, né? O nome correto. E essa é a maior força que existe, a força intermolecular mais intensa que existe. E para ocorrer essa força intermolecular, tem que ter um detalhezinho, pessoas. Tem que ter hidrogênio, ó. Tem que ter hidrogênio. Para ter ligação de hidrogênio, tem que ter hidrogênio. Perfeito. Toda molécula que tem hidrogênio, então, faz ligação de hidrogênio? Lógico que não, né, pessoal? Então, tinha que ter mais alguma coisa. Além de ter que ter hidrogênio, esse hidrogênio tem que estar ligado diretamente ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Você viu que é um caso muito específico, né? Tantos elementos, tantos átomos diferentes que tem na tabela periódica, e para poder ser ligação de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar ligado a um dos três. Por quê? Porque esses átomos são muito eletronegativos. São os mais eletronegativos da tabela periódica. E aí, a atração entre essas moléculas vai ser muito intensa. Belezinha? Conclusão. Substâncias que fazem ligação de hidrogênio, a água, porque tem H ligado a O, o álcool, quando a gente for estudar orgânica, você vai ver que o álcool tem OH, né? O ácido carboxílico, vinagre, quando você estudar orgânica, você vai ver que ele é C dupla O, OH. A amônia, N, ligado com H, NH3, que a gente viu agora há pouco na aula anterior. Todos esses caras fazem pontes de hidrogênio, fazem ligações de hidrogênio. Conclusão? Costumam ter pontos de ebulição maior do que os outros compostos, né, que apresentam massas parecidas. A massa d'água é muito pequena. A gente vai aprender massa molecular e massa molar, a gente vai aprender que a massa molar da água é só 18. Com 18 gramas por mol, as substâncias costumam ser gasosas. A água é uma exceção. A água é líquida na temperatura ambiente. Não só é líquida, como tem ponto de ebulição altíssimo, 100 graus Celsius. Entendeu como essa força é grande, pessoal? Beleza? Bom, legal. Então, dei aqui alguns exemplos para você. Ó. Água, amônia, o etanol, o ácido etanóico, que é o vinagre, que é um ácido carboxílico, todos fazem ponte de hidrogênio. Bom, quantos tipos de força intermolecular tem? Tem 3, pessoal. Ou é ligação de hidrogênio, ou dentro das forças de Van der Waals, dipolo permanente e dipolo induzido. Eu vou explicar essas duas, depois eu vou falar de um outro tipo de atração entre íons e moléculas. Tudo bem? Já vou falar dessa daqui a pouquinho. Então, todo mundo que não faz ponte de hidrogênio faz forças do tipo Van der Waals. Dentro desse pacote Van der Waals, eu tenho duas possibilidades. A força de dipolo ser permanente e a força de dipolo ser induzido. Pô, professor, como é que eu vou saber? Se a molécula for polar, a ligação é dipolo permanente, também é conhecido com o nome de dipolo-dipolo. Exemplo, HCl. O HCl faz ponte de hidrogênio? Não. Mas, professor, ele tem H, sim, mas não está ligado a FON. Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece no caso do HCl? Ele é polar, né? Toda vez que eu tenho moléculas formadas por átomos diferentes, polar. Então, ele vai fazer uma interação que chama dipolo-dipolo. Ou dipolo permanente. Compostos que fazem ponte de hidrogênio têm alto ponto de ebulição e alta TS, tensão superficial. A gente pega um copinho d'água, enche o copo de água até a boca, a água não escorre, uma molécula de água segura a outra com tanta força que a água não escorre, né? Forma uma bolinha em cima. Alguns animaizinhos dividem o peso, conseguem andar por cima da água, graças a essa tensão, né? Essa atração tão forte que tem entre as moléculas de água. Bom, legal. Quem faz força de dipolo-dipolo tem um ponto de ebulição intermediário. Não é muito alto, mas também não é muito baixo.
E dipolo induzido? Dipolo induzido também é conhecido como dispersão de London, é para compostos apolares. Por exemplo, o I2, o O2, o H2. Essas moléculas que são apolares, a força de atração é muito pequenininha. É tão pequena que o ponto de ebulição dessas substâncias é muito baixo. E geralmente eles se encontram em que estado físico da matéria, se o ponto de ebulição é muito baixo? Gás. Geralmente são gases, né? Justamente por essa atração ser muito pequenininha. Então eles têm baixo ponto de ebulição e por serem apolares eles não gostam muito de água, eles são insolúveis, né? Quem faz ponte de hidrogênio, muito solúvel na água. Quem faz força de dipolo, mais ou menos solúvel na água. Quem faz dipolo induzido não é solúvel na água, porque ele é apolar, lembra? Semelhante dissolve semelhante, né? Então, polar dissolve polar. Ó, polar, polar. Tudo bem, pessoas? Hã? Legal? Professor, e que esse outro tipo de força que você falou que não é intermolecular? Por que não é intermolecular? Porque não é entre moléculas. Por exemplo, quando a gente come comida muito salgada, essa comida, o excesso de sal retém a água, retém líquido. Por quê? Porque o sal tem essa possibilidade de atrair a água com muita força. E ele atrai essa água por uma interação que não é molécula a molécula. Porque o sal de cozinha, na hora que você coloca ele na água, ele vira íon. Então é uma interação que a gente chama de íon dipolo. Toda vez que eu tenho um cara que tem ou sinalzinho de mais ou sinalzinho de menos, íon, e ele estiver associado com alguma molécula, água, qualquer outra coisa, a interação não vai ser nem ligação de hidrogênio, nem força de Van der Waals. Ela vai ser do tipo íon dipolo, que é uma coisa muito especial, mas que já foi questãozinha do Enem. Tá? Tem H ligado a FON, ponte de hidrogênio. Não tem Van der Waals, porque não tem nem sinalzinho de mais nem de menos. Legal. Se for polar, dipolo-dipolo. Se for apolar, dipolo induzido ou dispersão de London. Não é ponte de hidrogênio, professor, mas tem sinalzinho de mais ou de menos. Íon dipolo. Aposta nisso. Quem vai ter ponto de ebulição maior? Íon dipolo. Beleza? Facinho, pessoas? Hã? Esta matéria é muito, muito, muito importante. Fique esperto para as terminações OH, NH, né, que aparecem na química orgânica, mas que tem a ver com ligações de hidrogênio. Belezinha? Próxima aula a gente explica uma matéria diferente. Façam os exercícios, assistam quantas vezes vocês quiserem o vídeo, vê se você consegue entender, treine. Boa sorte para vocês e até a próxima aula.